Boa noite, gente. Oi, oi. Aqui é a Tati Lima que fala e a gente está bem animada para começar a fazer o nosso podcast chamado Então. E aí é bem interessante que esse podcast surgiu a partir de uma conversa que a gente tem tido com a Júlia, né? E tem surgido muitos assuntos onde muitos jovens, o pessoal que conversa com a gente, tá ficando na dúvida de muitas situações que acontecem. E aí geralmente eles começam assim, então, Tati, então. E aí o nome do podcast ficou Então. E na nossa enquete que nós fizemos essa semana, foi levantado um tema bastante polêmico, digamos assim, muito usual no meio deles, dentre a juventude, mas que também alcançou a nossa vida, né? A pergunta que foi feita lá no grupo foi a seguinte: então, eu tenho medo de não dar certo. E agora? O que eu faço? E a gente foi percebendo que essa pergunta tem sido muito intensa, tem sido muito real na vida de alguns jovens, haja vista que o nosso público da roda de conversa tem sido essa juventude que está cercada de desafios, está cercada de decisões, está cercada de hormônios, está tudo muito misturado. Verdade. E a cada momento são muitas escolhas a serem feitas e a grande maioria está meio perdido, né? Não sabe o que faz. E eu me lembrei da minha juventude, que eu queria ser isso, depois eu queria ser aquilo, depois eu queria ser aquilo outro. Aí eu fiz o vestibular para uma área que não tem nada a ver comigo, fiz vestibular para ser professora de geografia. Sério? Como segunda opção. Nada a ver. Nada a ver, né? A primeira opção era arquitetura e a nota de corte naquele ano foi muito alta. A segunda opção era geografia. E já há 15 anos sou psicanalista. Trabalho com terras de outra forma, trabalho com arquitetura de outra forma. Arquitetura de gente. Arquitetura de gente, na terra de gente. E eu me lembrei, né, desses momentos complicados que era decidir, a gente não tinha com quem conversar. Eram muitas escolhas para aquela época. Hoje em dia, na era da informação, são mais escolhas ainda. E aí surgiu essa colocação, né? Então, eu estou com medo de não dar certo. E aí, nesse medo de não dar certo, me chamou muito a atenção para a gente entender a dinâmica da proporção do medo. O que está acontecendo na mente, nas emoções, nos pensamentos de uma pessoa que o tempo todo está com medo, o tempo todo está com receio, ou boa parte do tempo se limita, se auto-boicota, fixa os pensamentos, fixa as emoções em pontos que a gente considera na psicanálise como pontos tóxicos e acaba levando para si uma tristeza muito grande de não conseguir, às vezes, ter força nem para agir. Né, dona Juvelina? É comum ou não é na juventude essa estrutura do medo? Com certeza, ainda mais hoje em dia, né? Como a sociedade já estava refletindo a partir disso. Já faz um tempinho, ainda mais agora, como em questão de estar cada vez mais cedo, essa questão dessa ansiedade exagerada, aí com a ansiedade vem o medo, aí tudo se exagera. Com a ansiedade vem o medo ou com o medo vem a ansiedade, né? Isso faz pensar um pouco. Verdade. Eu não sei se a ordem dos fatores altera o produto. Ou não. Acredito que o medo é algo muito, muito intrínseco, ele faz parte da natureza humana. Verdade. E se não fosse o medo, a gente não sobreviveria, né? O medo é um instinto de sobrevivência. Eu gosto muito de frisar essa parte. Sim. O medo é um instinto de sobrevivência. Se não fosse o medo, a gente não se despertava para o perigo. Né? As glândulas não ativariam aquele pim, tem alguma coisa errada. Ou então corre porque você está correndo risco de vida. A gente não conseguiria ativar isso se não fosse o medo. Verdade. Então, assim, o medo, ele é importante para a psique, para a alma humana. Ele é importante para que a humanidade sobreviva. Mas, como todo exagero é danoso,
Aí a gente vai para o outro extremo, que é o exagero do medo. E aí no exagero do medo a gente vai encontrar alguns pontos muito comuns nos dias atuais. A ansiedade, o pânico, a angústia, a tristeza em demasia, né? Aquela languidez que parece que há um intervalo de falta de energia, né? Um processo que não se consegue ter forças para fazer nada, faz parte da característica do processo depressivo. A gente também conta junto do extremo do medo, o próprio pânico. Sim. E aí é bem interessante que como o medo, por si só, ele já é um ponto da base da psique, ele já é uma emoção primária. Indivíduos que não têm medo, eles têm um problema psíquico. Verdade, porque vai na parte de uma pessoa ser ou um sociopata ou um psicopata, né? Sim. Pode levar a isso. Sim. A falta do medo. A neurociência já comprova que a falta do medo, ele também gera a falta da empatia. Sim. Porque eu só sinto medo quando eu reconheço o outro, ou alguma coisa, ou alguma outra situação. Quando eu não reconheço mais, eu já não tenho empatia. E aí, se eu não tenho empatia, a outra pessoa é só um objeto. Um algo que está ali na frente que não vai ter nenhum tipo de importância para mim. Só uma utilização. E se nesse caso essa utilização também foi distorcida? Sim, não entendi. Essa utilização do objeto também foi distorcida. Distorções psíquicas? Sim. Aí a gente vai falar lá da psicanálise, né? A gente vai para o campo dos transtornos. Os transtornos emocionais, os transtornos de personalidade, segundo Freud, segundo alguns teóricos da psicanálise, o transtorno de personalidade surge da distorção do relacionamento. Seja a falta dele, seja o excesso dele. E aí, por exemplo, um indivíduo que sofre um transtorno um transtorno opositor desafiador, ou então um transtorno borderline, que é mais intenso, o outro sempre vai ser envolvido nos extremos. Então tudo é muito extremo. Então como é que eu vou perceber a outra pessoa se eu estou num extremo muito grande? Então eu só vou conseguir perceber os meus extremos. Eu não vou perceber o outro. Vou perceber aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Eu vou perceber aquilo que eu elaborei na minha cabeça. Então o outro às vezes nem é enxergado. Aí é onde acontecem as dificuldades nos relacionamentos. E aí é onde o medo aflora mais ainda. Porque imagina, se ele já é intrínseco na psique, na alma, faz parte da composição humana de uma maneira saudável, a falta dele vai criar problemas, o excesso dele vai criar outros problemas, e aí esses outros problemas, como excesso, vão acabar sendo derramados, despejados no próprio corpo. E aí vem a primeira parte do excesso do medo, que a gente encontra muito dentre os jovens, adolescentes, né, na sociedade de hoje, que é um tal chamado transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade generalizado, o próprio nome já diz, né? Ele pega tudo e coloca dentro do mesmo pacote. E dentro desse pacote está os excessos provocados pelo medo. Medo de que eu não vou conseguir, medo de que eu não tenho controle, medo de que eu estou perdendo o controle, medo de que eu vou frustrar os meus pais, medo de que eu não vou conseguir dar conta da família, dar conta de pagar as coisas, medo de que eu não conseguir fazer uma graduação, medo de que eu não vou conseguir emprego, medo o tempo todo. O tempo todo. E aí tudo piora, né? Acercar ao redor disso. Sim. Tudo fica muito mais doloroso. Muito mais doloroso, porque o medo como emoção,
Como eu falei, né, ele vai reverberar, vai ecoar no corpo, o corpo cognitivo vai ficar todo mais sensibilizado, e aí depois dessa parte sensibilizada, tudo fica muito latente. Então, se eu sinto muito. Então, se eu sinto medo, eu sinto muito medo. E aí esse muito vai me roubar o controle. Então o medo de não dar certo vai passar pelo processo de perceber que está perdendo o controle de algo e aí precisa ser levado para uma posição para dar certo. Só que eu não estou conseguindo. E como ceder esse controle? Tipo, a pessoa quer ter uma mudança de vida, sair desse exagero do medo, como ceder esse controle? Então, é preciso aprender a se autoconhecer e é preciso aprender a pedir ajuda. Eu tenho falado muito nesses dias, ainda mais nesse mês de setembro, sobre o preconceito, né? Um conceito instalado anteriormente. E aí, a grande maioria, ou vamos melhorar isso, boa parte da sociedade ocidental, ela foi ensinada a não pedir ajuda, ou a nem mesmo a lidar com as próprias emoções. E aí, se eu não sei lidar com as minhas emoções, quando qualquer coisa diferente aparece, o que eu faço? Eu sinto medo, porque eu não estou sabendo lidar com isso, eu não consegui aprender ainda um jeito, uma forma de lidar com isso. E aí, por não saber a forma de lidar com isso, o que instintivamente se faz? Né? Se guarda, se recalca. Daí, quando se guarda esse processo interno, ele vai gerar um fluxo de energia ao contrário, que vai buscar se expor no mundo externo, vai buscar se expor através da linguagem, vai buscar se expor através de pensamentos, de ações, de sentimentos. Vai encontrar uma linguagem para se manifestar. E como se encontra essa linguagem de uma forma que não seja tão distorcida? Então, eu acredito que, uma vez distorcida a linguagem, são precisos autoconhecimentos e técnicas para identificar essas distorções, perceber que elas são distorções. Depois de perceber, aprender a lidar com elas e também aprender a liberar elas da nossa vida. É que muita gente chama de crenças limitantes, né? Freud vai chamar de pontos de fixação, Lacan vai chamar de subjetividades do objeto, enfim, cada teoria vai chamar de um nome. A Bíblia cristã vai chamar de angústias da alma. Então, assim, os nomes são variados, mas que vão falar da mesma coisa. As nossas leituras, as linguagens afetivas iniciais, elas acabam ganhando um formato que nem sempre são o formato ideal para a vida daquela pessoa. Só que eu acredito, você acredita. Então, se eu acredito e você acredita, existe um modelo instalado. Eu acredito que eu fico bem de blusa vinho. Então, se eu colocar uma blusa vermelha, eu vou achar esquisito. Isso vai me trazer um conflito. E aí, o cérebro humano e nem as emoções humanas gostam de conflito. Então, todas as vezes em que uma estrutura de medo se instala, ou uma crença se instala, ou uma forma de ver a vida se instala, e algo quer removê-lo, é natural que o ser humano crie uma resistência. Então, para perceber que é possível mudar a linguagem, eu preciso primeiro entender que existe algo ali, eu preciso entender um processo que está causando resistência e eu preciso buscar ferramentas e conhecimentos para poder quebrar essa resistência, remodelar, dar um novo rumo, reprojetar. E aí depende muito da teoria que se segue, porque cada teoria vai ter uma linguagem. Mais o que, Dona Ju? Então, tem pessoas que precisam de modelos. E como seriam esses modelos através por exemplo, no processo de se autoconhecer nisso? Modelos padrões?
Sim, pode ser. Um exemplo. Modelos, por exemplo, pessoas que eu sigo como molde. Modelos relacionais. Sim, pode ser também. São exemplos de relacionais ou não relacionais. Porque tem pessoas que têm que ter esse modelo para poder viver. E como seria? Todos nós precisamos de modelos para viver, se for olhar desse olhar. O ser humano, ele é um ser relacional. Nós não fomos gerados para vivermos sozinhos. Sim. Até mesmo indivíduos que resolvem viver em isolamento, eles vão procurar uma forma de se relacionar com o mundo, né? Seja através das orações, seja através dos mantras, seja através do trabalho voluntário, ele vai procurar uma forma de se relacionar com algo além dele. Então, por sermos gerados relacionais, o nosso corpo, ele busca pelo outro, por outra coisa além de si, né? A neurociência vai falar dos neurônios espelhos. A gente nem está percebendo, mas eles estão ativos, né? Buscando outras pessoas, buscando outras sensações, porque a primeira base neural do cérebro humano, ela é uma base relacional. Então, todos nós precisamos de modelos para se relacionar. E aí, na busca desses modelos, cada indivíduo vai criando ao redor disso as suas ideias, as suas fantasias, os seus modelos de criatividade, as suas histórias, a partir dos afetos que vivencia e da intensidade desses afetos e da forma com que essa criança ainda, né, ela absorve tudo isso. Eu costumo dizer que a beleza da formação da identidade está em o comportamento influenciar, mas só a criança sabe o que ela está absorvendo. Só ela sabe qual a leitura que ela está fazendo, o que ela está sentindo. O outro, a outra pessoa de fora, ela vai supor, ela vai imaginar. Mas é a criança que sabe disso. Achar que a criança está quietinha, ela está entendendo e a criança está com a cabeça voando no fantástico mundo dela. Verdade. Né? Tem pessoas que vão além, né, na criatividade. Exato. E aí a gente vai percebendo que na beleza da formação da identidade, que é a forma com que cada indivíduo sente, vive e percebe o mundo e se relaciona com ele, é muito precioso. Então esses modelos, eles sempre vão existir. A questão é como eles são interiorizados. Porque eu gosto muito daquela frase de que todo excesso é danoso. Todo excesso faz muito mal. E aí, quando eu, por exemplo, ainda criança, interiorizo fica quieto menina, né? Alguém que grita comigo, fica quieto menina. Quando eu interiorizo e eu entendo que eu tenho que ficar quieta para sempre, de repente eu me torno uma adulta que eu não gosto de falar, não gosto de me expor. E aí está me fazendo mal porque eu não consigo expressar as minhas ideias com qualidade. Mas dentro de mim, da minha cabeça, dentro das minhas emoções, nem sempre eu faço a associação que eu gerei isso porque lá atrás alguém me mandou calar a boca e eu absorvi aquilo como algo de que eu nunca mais poderia falar. E tem gente que acontece isso mesmo até hoje, né? Se priva porque algo muito forte aconteceu lá atrás. Eu gosto muito do olhar psicanalítico, que vai falar do ponto traumático. Sim. O ponto traumático, como a gente gosta de falar, né? Tudo aquilo que afeta. Não é só afeta que afeta, é tudo que afeta. Então, tudo que afeta com muita força marca, e tudo que marca é registrado, e a forma, o modelo com que é registrado, precisa, às vezes, ser modificado, ser liberado, ser reeditado, ou, pelo menos, o indivíduo aprender a lidar com aquilo. Sim. Então, o medo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer exageros. E aí, muitas vezes, a desinformação, a falta de apoio, a dificuldade da troca, da fala, do espaço de fala dentre os jovens, faz com que eles se fechem para dentro de si e eles não consigam explicar o que está sentindo, porque tem medo de ser julgado, tem medo de ser punido, tem medo de expor a sua ideia e ser criticado, ser diminuído.
É. E como ainda não tem maturidade para lidar com isso, o que ele faz? Ele internaliza tudo. Internaliza. Tem gente que tanto externaliza isso, né, de uma forma um pouco exagerada, e tem outras pessoas que é tudo interno. Que também pode ser exagerado. Exagerado, sim. Toda a intensidade se joga pra dentro. E fora a energia disso tudo, né? Energia. Ela precisa ser gasta de alguma forma. Exatamente. Ela, uma vez gerada, ela vai existir, e existindo ela precisa ser gasta. E aí a nossa questão é como ela está sendo utilizada de maneira saudável, de maneira tóxica. Será que ela está sendo utilizada para suprir, para nutrir, melhor dizendo, né? Os pensamentos danosos, tóxicos? Será que ela está sendo utilizada para manter as muralhas que não deixam o indivíduo se enxergar de verdade e acreditar nele mesmo ou nela mesma? Será que ela parece que o indivíduo, a pessoa se perde a própria identidade, se isso é possível. Ou se não se encontrou ainda, né? É. Porque como a gente está falando, a identidade ela acaba sendo a ideia que o indivíduo tem de si. Mas se os pensamentos estão com um turbilhão e não conseguirem acalmar, que ideias eu vou ter de mim? Sim. E aí, às vezes, na estrutura da juventude, tem essa ideia, a pessoa se apega à ideia do que os outros dizem, do que os outros conduzem, do que os outros falam. E aí a gente subentende que a maturidade vai fazer com que o indivíduo aprenda a lidar com isso e não se apegue tanto mais. Pelo menos é a ideia principal, né? Nem todo mundo consegue. Verdade. Não, porque você passar a vida, né? Imagina, 30, 40, 50, 60 anos, codependente da ideia do outro, eu só sou o que o outro acha, o que o outro sente. Aliás, isso é uma característica que vai gerar outro transtorno, que é a dependência emocional. Sim. Muitas pessoas vivenciam a dependência emocional e aí ficam com medo constante de dar errado e nem ousam fazer nada porque já sentem que vai dar errado, mas nem fez. Nem tenta. Nem tenta. Ou quando tenta fazer, busca estar perto ou aliado ou ouvir pessoas que nem estimulam, colocam para baixo. E você vai tentar, você não sai atrás disso não. São relacionamentos tóxicos, né? São. Infelizmente. E aí a gente vai entendendo que se mistura um período de amizades, onde os jovens precisam estar se relacionando com muita fluidez, precisam uns dos outros. É claro que cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas precisam, né, de alguma forma. Mas precisam se comunicar, precisam estar, eu costumo dizer, precisam estar em bandos, né? Andar em grupos. E até para ir se modelando, se mostrando, escolhendo. E aí a pessoa com um extremo medo, que nem tenta, acaba procurando um outro que não permita com que ele ou que ela tente. E aí mantém o quê? Preso num ciclo tóxico, preso num ciclo traumático, preso num formato de crenças onde ela nem consegue ver que é capaz. Que é o que a gente conversou numa das aulas sobre o retorno ou o recalcado da dor, né? Recalcado da dor. Onde, de alguma maneira, a dor foi tão intensa na primeira formação psíquica que a pessoa vai buscar a estrutura da vida repetindo o ciclo onde a dor se mantém. Então, se ela está com uma pessoa, ou se ele está com uma pessoa que fornece condições para ser melhor e ir além, essa pessoa não consegue vivenciar bem com elas. Agora, se essa pessoa está com uma outra que sempre sufoca, sempre limita, sempre ressalta a incapacidade, essa pessoa vai para essa que ressalta a incapacidade, porque não tem lógica a princípio, né? A gente vai pensar, não, eu vou procurar alguém que me melhore. Mas, na verdade, emocionalmente e afetivamente, quando a pessoa está presa num ciclo, principalmente do medo, ela vai procurar alguém que já mantenha um padrão que ela conhece. Se fora disso, não é aceito, não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Há uma dificuldade porque a pessoa não se identifica.
Por isso que é importante demais o autoconhecimento, seja utilizando a teoria que for para o próprio bem, para poder identificar esse ciclo do processo da dor, aprender a sair dele, fazer a leitura correta e dizer, não, eu posso sim viver algo melhor com fulano, com ciclano, com beltrano, eu não preciso disso. Porque não é só falar, é aprender a fazer uma releitura da história de vida. Assim, a gente escuta muito, né, hoje em dia nas redes sociais, você tem que mudar, pode transformar, pode fazer, mas não é tão simples, né? Não. Os pontos que precisam ser acessados para isso são muito internos. E aí o indivíduo precisa primeiro romper, como eu disse, o preconceito. Precisa entender que pode se permitir uma mudança. Precisa entender que tem medo, está tudo bem. Mas não precisa viver com o medo o tempo todo. E entender que os exageros são danosos e se permitir mudar. Porque você pode procurar o terapeuta mais caro do universo, mas se o indivíduo não se permite, nada muda. Nada muda. O primeiro passo é admitir e se permitir, né? Eu gosto muito do admitir, reconhecer e expressar. E expressar, isso aí, perfeito. Ou então do que eu lembrei de uma professora que falava, vamos tomar um chá. O chá dela era conhecimento, habilidade e atitude. Vai gravar, hein, gente? A juventude precisa de um chá, precisa de obter conhecimento, precisa de reconhecer as próprias habilidades e precisa canalizar a atitude. Para desenvolver isso. Porque senão vai ficar parado, marcando ponto com medo. Aí, o que adianta ficar parado com medo o tempo todo? Vai ficar parado com medo o tempo todo. Simples Ai, assim. gente. Então o medo, acho que alguém perguntou lá no grupo, né? O que é o medo? Foi. O medo é um instinto natural, a gente tem mesmo, assim como a ansiedade, a gente tem mesmo. Qual é o problema? É o exagero. E qual é o maior problema ainda? Quando eu acredito que só tem essa forma de viver a vida sempre com medo. E fora viver a vida conforme os olhos de outras pessoas, né? E não se enxerga. Sim, são aprisionamentos. Eu ando percebendo no meu público de atendimento, quando vem para a clínica analítica, como o medo ele é presente, porque boa parte deles escutam muito das pessoas que amam, de pessoas mais próximas, ou pessoas que eles dão a devida importância afetiva de que eles não vão conseguir, ou então que o seu pai foi assim, você vai ser igual ao seu pai, a sua mãe foi assim, você é igual à sua mãe, a nossa família é desse jeito, né? Como se histórias ficassem repetindo, né, por gerações. Tem muita gente que acredita muito nisso hoje em dia. Sempre teve, só está sendo mais falado, né? Porque a internet deu esse boom da comunicação. Mas é muito interessante que a repetição das histórias tem uma lenda que conta como a mentira se vestiu de verdade. A verdade, a mentira foram passear e elas já estavam num lago, já ouviu? Na verdade, a mentira foram passear e elas avistaram um jardim muito bonito com uma fonte muito bonita. E aí a mentira sempre admirou demais a verdade, porque todos da cidade, quando elas andavam juntas, a verdade era exaltada, elogiada e a mentira era depreciada. Então, o que a mentira malandramente fez? Ela foi convencer a verdade a tomar um banho no chafariz, no lago, não lembro direito. E a verdade, muito alegre, muito inocente, se despe toda e entra no chafariz, no lago. E aí a mentira, mais do que depressa, corre, pega a roupa da verdade, se veste e sai correndo. E aí agora, como que a verdade conseguiria sair de dentro da água se ela estava nua? Ela teria que andar, né, pelas ruas nua. E depois de muito tempo ela resolve sair da água e aí ela sai pela cidade procurando a mentira para pegar as suas vestes. E aí o povo fala, a verdade anda nua. Moral da história, né? A verdade, ela às vezes causa vergonha, ou quase sempre constrangimento, vai causar conflitos, porque é estranho ver uma mulher andando nua no meio da cidade, mas é a verdade.
Então vai incomodar mesmo. E aí a grande questão é que as histórias repetidas, na maioria dos casos, são mentiras formadas e que as pessoas aceitam como verdade. Porque se foi assim com um, vai ser assim com o outro, mas fosse uma coisa automática. É claro que hoje no podcast a gente não está aqui para falar sobre as questões gestacionais, geracional, sobre pontos traumáticos, mas a gente vai observar que é muito comum nas famílias essas repetições provocarem modelos de prisões. E aí eu acredito em prisões psíquicas, eu acredito em prisões afetivas, eu acredito em prisões espirituais. E aí é preciso aprender a verificar quais são os modelos instalados dessas prisões para buscar estratégia para desarmá-las ou sair delas. Hoje, depois de 15 anos em análise com pessoas em consultório, como estudante, eu não consigo entender que todas as prisões serão quebradas. Algumas vão ficar lá, só que vazias. Nas caixinhas dentro da gente. Elas vão ficar lá, só que elas vão estar vazias. A pessoa não vai estar mais porque ela aprendeu que aquilo ali foi modelado, né? Sei lá, meu pai fazia dessa forma, eu entendo a forma do meu pai, mas eu quero sair daqui e eu quero mudar a minha forma. Eu vou pegar essa mentira que me foi entregue como verdade e agora eu vou entender que ela é uma estrutura que eu posso mudar. E aí agora eu vou formar a minha verdade. Vai doer, vai incomodar, vai envergonhar, ela vai estar nua, não tem nada, vai estar fazendo alguma coisa, mas vai ser a minha verdade. E ela é mais leve. Emocionalmente falando, ela é mais leve. No sentido de tudo que tem que carregar junto. Mas também traz muito mais confronto. Traz muito mais confronto. Então o medo ele é necessário para a vida humana. Ele é formado pelos instintos, mas o excesso do medo ele é gerado pelas maneiras com que a gente vai aprendendo a viver e pelas elaborações e as fantasias que a gente cria dentro da gente para lidar com algumas situações. Aí vai formando as pedrinhas das muralhas que vão acabar. Vou falar de Bíblia, não tem jeito. Como diz 2 Coríntios 4, a partir do versículo 5, 6 e 7, 4, 5, 6, que vai falar das muralhas instaladas na mente. Quem colocou ela lá? Ele diz que são muralhas, não é uma muralha só. São várias. São vários modelos muito bem firmados, muito bem estruturados, que estão guardando alguma coisa lá dentro, mas que na verdade não só guardam como aprisiona. Então se aprisiona, faz mal. Só que a pessoa às vezes entende que aquela muralha é uma prisão que está protegendo, quando na verdade ela está limitando. Tanto limitando como danificando, né? Danificando. E aí danifica relacionamento, danifica histórias, danifica como a pessoa se vê. E aí, numa estrutura de espiritualidade cristã, é preciso mudar os pensamentos e apresentá-los a Cristo. Agora, em outras estruturas de espiritualidade, é preciso o quê? Aprender a soltar os pensamentos e aprender como mudar essa estrutura para melhorar quem você é. Então, assim, hoje os conflitos que essa temática traz, eu estou com medo de não dar certo, na verdade é uma fantasia que se cria a respeito de si mesmo. Medo é natural. Agora, quando ele vira uma prisão, não. E aí a gente vai falar de insegurança, vai falar de pequenez, vai falar de autocomiseração. Mentalidade. A mentalidade de cada um. Mentalidade de cada um. Perfeito. Show. Jamais de 30 minutos aqui, gente. E como que a gente pode encontrar isso a partir dentro da gente? Pergunta de novo. Como que a gente consegue tirar a partir de dentro da gente e encontrar na identidade essa luz? Tá, eu estou com medo, mas não esse medo exagerado. Então, é o que a gente está conversando. Acredito que, primeiro, você precisa entender o que é o medo. Faz parte do ser humano. Depois precisa, se não conseguir sozinho, procurar ajuda. E aí, na ajuda, a gente vai ter a ajuda da espiritualidade, para quem acredita, vai ter a ajuda da orientação emocional e terapêutica, vai ter a ajuda da estrutura
relacional, né, de quem está ao seu redor, o que essas pessoas estão fazendo para te apoiar ou para não te apoiar. Você vai ter que se observar para perceber se esse medo que está sentindo é exagerado, se ele está conectado a alguma emoção traumática, que aí de repente te coloca junto da baixa autoestima, te coloca junto do transtorno de angústia, e aí tudo é muito danoso. Ou em alguns casos, existem pessoas que sentem medo, mas elas se mascaram de onipotência, né? Eu sou o uau, eu sou o cara. Mas na verdade a baixa autoestima está muito grande. A baixa autoestima está lá no buraco. E aí tudo vai se misturando. Então, para se perceber, é preciso dar uma paradinha na vida, se olhar e se permitir conhecer. E buscar técnicas e estratégias para isso. Como eu disse, eu já desenvolvo o autoconhecimento há mais de 10 anos. Quase tudo. E acho que não vou parar nunca mais. Porque quanto Não mais dá, casca né? tira, é igual cebola, né? Quanto mais casca tira, mais a gente chora. Mas a gente chora, com mais certeza. casca tem. Então, aí também tem um processo de desconstrução, né? Se desconstruir. Desconstruir muralhas, tampas, prisões. É muita coisa, gente. Aí vai ser outro podcast, né? Verdade. Bora desconstruir. Bora O desconstruir. povo quer construir coisa e a gente quer desconstruir. Porque tem coisa que foi construída errado, o projeto foi feito errado. Foi feito errado. Mas mesmo antes disso tudo, mesmo do medo exagerado, mesmo da psique distorcida, Deus ele já nos ama. Sim, para quem acredita no cristianismo, dessa forma, Deus nos ama. Deus nos ama na essência. Na essência. Antes de que qualquer marca fosse feita. Qualquer dor. Ou qualquer distorção. E aí foi vindo uma distorção em cima da outra que está gerando essa bagunça interna toda. Mas nós não somos isso. Não em essência. Não. Em essência a gente já é perfeito. Tem uma outra parte do medo que é muito comum nesse público jovem, que é a comparação. Sim, muito. Como nós precisamos de modelos, né? Eles se comparam. Eles não sabem separar um modelo, tipo, vou admirar. Não é só isso. Sim, a admiração é diferente. É diferente de comparação. E a comparação, ela traz um outro exagero de visão. Sim. Uma coisa é eu me comparar para verificar o que eu posso melhorar, com o modelo saudável. Agora, o modelo destrutivo traz a comparação como... Vou usar essa frase como uma dinâmica de dor. Sim. Porque é muito ruim quando você se compara com o outro e se sente inferior, né? E aí, na inferiorização, surge o medo. Eu não vou conseguir mesmo, eu não vou dar conta mesmo. Então, sai desse ciclo. Em nome de Jesus, ou de Amém, ou do Criador, como diz o outro, ou do Eterno, se o nome que quiser, desde que você saia desse ciclo. Verdade. E é interessante, né? Porque boa parte dos que nos acompanham são pessoas que entendem Deus como Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. E mesmo assim tem esses ciclos de dores que não se permitem nem sentir a dor. Só que assim, eu sempre repito a mesma coisa, gente. Essas coisas não são para dar em árvore, né? Dar em gente. Quem tem medo é gente, quem tem angústia é gente, quem tem depressão é gente, quem tem alegria é gente. Então, a nossa humanidade, ela vai se manifestar e ela precisa ter cuidados. Por favor, não está conseguindo sozinho, procura um terapeuta, eu estou aqui. Estamos aqui. Estamos aqui, ué. Vou puxar a brasa para minha sardinha, porque não é simples o processo de confiar alguém para falar da sua vida, é simples? Não é simples. É muito delicado. Mas é possível. Então, para de ficar usando a desculpa de que não vai confiar em ninguém para continuar nesse mesmo buraco que você está. Sozinho você não vai conseguir. E às vezes só o aconselhamento do amigo não vai ser bom. Porque tem dias que o amigo sabe até menos do que você. Verdade. Então essa comparação, ela às vezes também é muito danosa. Bora caminhar para o final?
Bora! Considerações finais, fala tudo. Pode falar. Hoje ela tá assim, fala aí. Então, gente, olha, com muito carinho a gente está aí finalizando essa primeira parte do nosso podcast. Então, tô com medo de não dar certo, o que eu faço? A gente espera ter contribuído para o bem na sua vida, que você possa refletir com muito carinho, com muita atenção sobre as trocas que tivemos aqui. E já isso aí vai estar disponível nas plataformas, né? Mas eu quero encerrar essa parte falando para ti. Aprenda a lançar fora o excesso do medo. Se está te aprisionando, está te paralisando, está sendo um pensamento recorrente, insistindo em roubar a sua alegria, não é natural, não é necessário. Não é necessário manter assim. E aí, se sozinho ou sozinha você não está conseguindo lidar com isso, procure ajuda profissional. Porque, como eu disse, algumas situações emocionais elas dão em gente mesmo, não dá na porta, nem dá em árvores, né? E aí a gente precisa aprender cedo a se cuidar, a ter a responsabilidade com aquilo que pensa, com aquilo que sente e com aquilo que age. Então é isso, a gente está aqui à disposição, qualquer coisa é só procurar lá, tatilima.oficial, ITL, Instituto Transformar Lives, e Júlia Lima Foto. Euzinha, gente! Lá no nosso Instagram, para a gente poder estar interagindo um pouquinho e também nos nossos canais na rede digital, tá certo? Bom demais estar com vocês, bom demais contribuir para o bem na sua vida. E se gostou, compartilha, curte, divulga bastante, gente. Então é isso aí. Tchau, tchau. Um beijo.